João capítulo 10, verso 11, diz assim: Eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. O assalariado não é o pastor, a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ele foge porque ele é assalariado e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz, e então haverá um só rebanho e um só pastor. Amém. Quando Jesus narra essa história, ele está narrando nesse contexto de tentar instruir os seus discípulos sobre que tipo de pessoas nós somos, e aqui temos algumas. O primeiro, as ovelhas. Ontem eu fui numa fazendinha tem aqui perto de Cotia. A filhinha do André estava fazendo aniversário. E aí foi o pessoal junto com o André lá pra fazendinha, passar o dia juntos. Aí eu tirei uma foto. Tem a foto aí? Até que ficou bonitinho, né? Essa foi a ovelhinha mais mansa que tinha. Eu dei comida pra ela na mão, assim. Alguém já fez isso? Alguém já fez isso? A ovelha é um bicho interessante. A ovelha é muito carinhosa, muito amorosa. Se bem que tinha uma lá ontem que tava meio arisca, sabe? Só tava interessado na comida. Não deixava você encostar nela. A ovelha é um bicho interessante. Porque a ovelha tem algumas qualidades que todos nós nos interessamos por elas. Vamos a algumas dessas qualidades. Por exemplo, a ovelha produz lã, e lã produz roupa. E lã pode ser comercializada, e lã pode me dar dinheiro. A ovelha tem leite, a ovelha tem carne, que depois de bem engordada, ela pode ser vendida e até mesmo alimentar a fome de muitas pessoas. Mas as ovelhas naquele tempo também tinham outro propósito. Além de fornecer lã, comida e recursos, a ovelha também era um animal usado na religião. Todo judeu bom, religioso, pelo menos uma vez no ano, ele pegava uma ovelha sem defeito e levava em oferta lá no santuário, lá no templo em Jerusalém. Para que essa ovelha naquele momento morresse. Nessa cerimônia religiosa, se você não a conhece, ali o pecador colocava as mãos sobre a cabeça da ovelha como um símbolo de transferir àquela ovelha toda a sua culpa, seus erros na vida, o seu pecado, e aquela ovelha morria, porque eles entenderam que um dia o Cristo morreria por todos nós. Era apenas um modelo, uma ilustração daquilo que o Cristo um dia viria a fazer. E para que a ovelha pudesse produzir lã, produzir alimento, produzir recursos e também servir no processo religioso, essa ovelha tinha que ser muito bem cuidada. Tem que alimentar, tem que ordenhar, tem que limpar, tem que tosar, tem que vacinar, tudo no tempo certo. Quem tem pet sabe mais ou menos como é, né? Tem que cuidar para que o bichinho viva bem. E aqui a gente tem o segundo grupo de pessoas. E aí vem a cena, o caos que Jesus narra. Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Sempre vão existir lobos. O lobo também é uma figura usada por Jesus em vários lugares. Lá no Sermão da Montanha, Jesus menciona algo sobre os lobos. Cuidado com lobos travestidos de ovelhas, que não vão poupar vocês. Mas o terceiro tipo de pessoa que a gente tem aqui é o assalariado. O assalariado é aquela pessoa que não é o dono da ovelha, não é o proprietário, não é o pastor, não é aquele quem a ovelha reconhece. O assalariado é alguém que é colocado para cuidar, ficar olhando, para ver se não escapa, se não vem um lobo, se não tem um ladrão. E de certa forma todos nós somos assalariados hoje, não é assim? Meu pai teve um restaurante por 18 anos da vida dele, lá no interior. E óbvio que em vários momentos da vida do meu pai precisou se ausentar e eu que tive que tocar o restaurante pro meu pai. Para um restaurante funcionar, você precisa de colaboradores. Precisa de pessoas que estejam dispostas a fazer um serviço específico por um salário específico. E você combina isso bem certinho quando você faz o contrato. E aí as pessoas, elas iam única e exclusivamente pelo salário. Não é errado você trabalhar para ganhar dinheiro. É errado quando o seu objetivo é apenas esse. Sempre que você faz alguma coisa por amor, isso é superior a qualquer coisa que você faça por dinheiro. E aqui Jesus destaca um fato, uma característica também desse assalariado, que de certa forma é um subpastor, que está ali para auxiliar o dono das ovelhas, no cuidado com as ovelhas. E ele diz assim que na hora que a coisa fica ruim, que a matilha de lobo chega, esse assalariado, diz aqui, abandona as ovelhas e foge. Todos nós temos os nossos motivos, sejam eles legítimos ou não, para fazermos esse tipo de escolha. Ele foge porque é assalariado, não se importa com as ovelhas. Então existe o pastor, uma figura importante. E aqui ele faz uma questão de ressaltar qual é a maior qualidade do pastor. Logo de começo ele sai dizendo assim, o pastor é alguém que dá, entrega tudo. Bom pastor tem uma qualidade, é alguém que está disposto a perder a vida, se necessário, pelas suas ovelhas. Pega isso, que isso aqui talvez seja o que vai fazer mais sentido na tua vida. Jesus, quando se despediu dos discípulos, ele disse algo para Pedro. Ele diz assim, depois de Pedro ter negado Jesus virou para Pedro, Pedro, você me ama? Ele respondeu, sim, eu te amo. E aí que é o conselho de Jesus, e aqui que é a chave. Olha o que Jesus diz a Pedro, Pedro, então, cuida das minhas
ovelhas. E esse é o ponto. Pedro era pescador, a vida de Pedro era no mar, no barco, com as redes. Mas Jesus pediu para Pedro sair da zona de conforto dele naquele momento e falar: Pedro, você nunca vai deixar de ser pescador, você nunca vai deixar de tirar o seu ganha-pão do mar, mas eu tenho algo maior para você. Cuida das minhas ovelhas, Pedro. E se você não entendeu o que está acontecendo nessa história, é que quando Jesus diz isso a Pedro, ele está dizendo isso para cada um de nós: cuidem das minhas ovelhas. O convite de Jesus para Pedro é um convite a todos nós, é um convite para que nós saiamos dessa condição que nós vivemos, dessas percepções de mundo que nós temos e passemos a agir como um pastor. Mas como qual tipo de pastor? Nós somos desafiados por Jesus a nos tornarmos bons pastores. Ao Jesus pedir isso a Pedro, ele também está inferindo a ideia de que cada discípulo de Jesus tem um rebanho. Existe um pastor, um bom pastor. Ao Jesus afirmar: eu sou o bom pastor, ao ele afirmar que ele é bom, ele está inferindo que existem maus pastores, ou pastores que não são tão bons assim. Ele também infere a ideia de que ele é: eu sou. O eu sou é o nome daquele Deus do Sinai, dizendo um jeito de viver para aquela nação que havia recém saído do Egito. E sobre o mau pastor, eu quero ler um texto que está em Jeremias, capítulo 23, versos 1 e 2. O profeta Jeremias, olhando para a situação da nação de Israel, machucada, afastada de Deus, oprimida pelas nações vizinhas, longe daquele auge do reinado de Davi e Salomão, longe do sonho de Deus, quando Deus os colocou na terra prometida, ele acusa Jeremias quem são os responsáveis pelo caos da nação de Israel. Ele diz assim: ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, Deus de Israel, aos pastores que tomam conta do meu povo: foram vocês que dispersaram e expulsaram o meu rebanho e não cuidaram dele, mas eu cuidarei de vocês pelos seus maus procedimentos. Jeremias fala de pastores que têm um procedimento mau, que não se preocupa com as ovelhas, que têm suas prioridades, sejam elas quais forem. Mas Jesus é apresentado como o bom pastor. E é aqui que eu quero me deter um pouquinho. O bom pastor. Fala comigo, decor, se você sabe. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Falem comigo. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam ou me protegem. O bom pastor, o bom pastor. Qualquer lugar que você vai, sempre vão existir 4 tipos de pessoas: ovelhas, lobos, assalariados e pastores. Sempre vai ter ovelha, aquela pessoa frágil, aquela pessoa que precisa de cuidados, precisa de orientação, precisa de um norte, precisa ser levada a pastos verdejantes, precisa ser levada a fontes de águas tranquilas, pessoas que precisam ser levadas por um caminho de segurança. De certa forma, todos nós precisamos disso. Sempre vão existir lobos que não vão poupar vocês. É o assalariado que tem um compromisso muito superficial com o rolê. Tá no esquema, mas não tá no esquema. Conta comigo. Mas até aqui só. Eu só vou se rolar grana. Se não rolar grana, não dá. A gente vive num mundo dividido por ideologias, e haverá um só rebanho. O texto sugere a ideia de que existirá um momento, um tempo, aonde essas diferenças desaparecerão, porque todos serão um. Todos estarão sob o cuidado de um único pastor, que sabe o caminho para onde deve ir, que sabe aonde encontrar relva verde para o seu rebanho, que sabe onde encontrar água fresca para o seu rebanho. Haverá um tempo, um momento na história, aonde seremos um rebanho de um único pastor, e esse pastor é Jesus Cristo, para que eu e você possamos viver por completo o propósito para o qual eu e você fomos criados para viver.